Fala pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo para o canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre a diferença entre o esquema elétrico e o mapeamento. Qual desses dois arquivos seria melhor para resolver problemas complexos e problemas mais básicos? Qual desses dois arquivos aqui pode te ajudar a ser mais rápido na bancada, né? Resolvendo problemas aí, analisando setores em placas que estão com defeito? Então a gente vai explicar sobre esses assuntos aqui, vou indicar para vocês que estão começando qual seria o melhor arquivo também, para quem já está no nível mais elevado. A gente vai falar sobre isso aqui, mas eu já peço que você deixe o like, se inscreva aí no canal, deixa teu comentário. E se você não é membro ainda do canal e deseja ter acesso a um conteúdo exclusivo, bacana e diferenciado, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, por apenas R$5 por mês, você pode se tornar membro do canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Se quer dar um passo a mais e aprender a realmente ter resultados, né, em qualquer tipo de falha de smartphone, você conseguir resolvê-las, a gente tem um treinamento completo, do básico ao avançado, onde a gente ensina tudo o que você necessita para realmente ser um técnico referência na tua região. Beleza? O link do nosso treinamento está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. Vamos lá, galera. Primeiro a gente precisa entender o que é um esquema elétrico e o que seria um mapeamento, certo? Então eu sei que tem muita gente que está começando agora, não tem esses conhecimentos, não sabe aonde é que a gente aplica, por exemplo, o mapeamento na hora da análise, aonde a gente aplica um esquema elétrico e tudo mais, né? Vou explicar para vocês aqui agora. Vamos lá, pessoal. A gente tem dois arquivos aqui que eu preciso mostrar para vocês. Um é esse aqui, ó, que é um arquivo que fica mostrando aqui um monte de nome em inglês, né? Um monte de linha, de quadrado, de símbolos e tudo mais. Esse aqui é o esquema elétrico. E tem muita gente que está começando agora que tem dificuldade de fazer leituras e interpretações nesses arquivos, seguir as linhas, identificar componentes, analisar esses componentes e tudo mais, beleza? Do outro lado aqui a gente tem um mapeamento que mostra, né, a imagem da placa, a imagem real da placa, e mostra as linhas aqui, ó, por exemplo, que está associadas a aquele determinado setor que a gente está analisando. Começou a chover aqui, pessoal. Se ficar um barulhinho aí, é por conta da chuva, né? Mas eu não vou parar não, vou continuar gravando aqui, porque a intenção aqui é passar informações para vocês, beleza? Vou até aumentar um pouco mais o microfone aqui, e se ficar aí um barulho de chuva, pelo menos o barulho da minha voz aqui vocês vão escutar. Vamos lá, sabendo disso, né, sabendo a diferença entre esses dois arquivos, que um mostra pra gente já a imagem da placa, as linhas e tudo mais, a gente entende que analisando um setor por um mapeamento, que seria esse aqui, seria muito mais fácil de encontrar uma falha, certo? Porque a gente já tem a imagem da placa, a gente já tem os componentes ali, a gente consegue visualizar a linha, né, a malha, seja qual como você queira chamar, passando pelos componentes, então a gente consegue entender ali, pô, tá beleza, tá bem mais entendível, digamos assim, né? Quando a gente entra aqui no esquema elétrico, no mesmo setor aqui, ó, do IFPMIC, a gente vê um monte de linhas, né? Que a gente precisa interpretar, decifrar algumas siglas aqui, alguns códigos, né? Que são os códigos dos componentes e tudo mais. Então é mais digamos assim, é mais complexo para quem está iniciando. Então, para responder a primeira pergunta, se você está iniciando agora no reparo de placa, eu recomendaria você começar a utilizar os mapeamentos, certo? Aí você pode fazer uma pergunta para mim, mas você, que é um técnico que já tem um conhecimento um pouco mais elevado, você usa o mapeamento? Eu uso sim o mapeamento, pessoal. Mesmo sendo um técnico que tem um conhecimento mais elevado, não só eu, como vários outros técnicos, usam o mapeamento também, porque o mapeamento nos dá mais objetividade na análise. Simplifica muitas coisas que a gente passaria uns minutos a mais analisando no esquema elétrico. Então, o mapeamento te dá uma visão mais ampla do setor, das linhas que estão envolvidas, né, ou seja, associadas àquele setor ali. Porém, temos um problema, certo? Qual o problema seria? O problema é que nos mapeamentos, né, e eu já vou falar sobre aonde a gente encontra esses mapeamentos, né, qual seria o melhor software para encontrar esses mapeamentos, aí a gente vai falar ao longo do vídeo aqui.
Eu não estou muito preocupado se esse vídeo ficar um pouco grande, não. Enfim, para quem quer realmente entender sobre o assunto, vai ficar até o final do vídeo aí. É o seguinte, o mapeamento, na maioria das vezes, ele vai ter uma limitação muito grande acerca dos componentes e malhas que a gente precisa analisar para encontrar uma determinada falha. Já no esquema elétrico, o esquema elétrico ele é muito mais detalhado do que um mapeamento, por exemplo. A gente consegue encontrar muito mais linhas associadas a um setor do que o mapeamento. O mapeamento é um arquivo, né, onde desenvolvedores, né, pessoas que trabalham aí no ramo do reparo em placas, seja a placa de smartphone, seja em qualquer outra placa, porque do mesmo jeito que tem mapeamentos para a placa de smartphone, também tem software, né, que trabalham com mapeamento de outros eletrônicos também. Basta você fazer pesquisa. Então essa parte do mapeamento aí já rola há um tempo atrás também para outros eletrônicos. Mas vamos lá. Você tem, por exemplo, uma falha no setor de carga. Eu vou dar um exemplo com o setor de carga, porque para quem está começando agora, o setor de carga ele é um setor, digamos assim, que tem menos componentes associados e linhas também. Se eu for falar de um setor mais complexo, talvez gere muita dúvida para quem está começando agora, ou até mesmo a incompreensão, né, daquilo que a gente está explicando. Então, eu preciso falar de um setor que tenha uma linguagem, né, e componentes mais amigáveis, digamos assim. Então, aqui, o setor de carga, vamos supor que você tem aqui, essa placa aqui é uma placa de 1A20, vamos supor que você tem uma falha, onde o aparelho está com problema de carregamento. Porém, ele apresenta um raio, certo? Aí você precisa, né, entender um pouco, é claro, de análises de defeitos, de protocolo de análise e tudo mais, beleza? Você que está começando agora aí, talvez não compreenda o que eu estou falando aqui, porque tem que entender um pouquinho também de análise de defeito, protocolos e tal. Mas, quando a gente tem um aparelho que ele apresenta raio e ele não carrega, isso significa que temos duas linhas aqui nesse circuito que deveríamos analisar, que é a linha de controle, né, digamos assim, controle de corrente. Ele vai gerenciar o cabo USB, certo? E vai passar uma informação, o IFPMIC, essas linhas vão ser ligadas ao IFPMIC, né, do conector USB até o IFPMIC. O IFPMIC vai fazer um gerenciamento dessa corrente elétrica que chega por ali e vai passar essa informação para a CPU mandar um feedback, né, enviar uma mensagem dizendo assim, ó, libera aí o carregamento porque está tudo ok aqui. Só que para eu analisar essas linhas, né, de CC1 e CC2, aqui com o mapeamento, já seria para mim muito mais complicado do que utilizando o esquema elétrico. Porque no mapeamento, aqui a gente não encontra, né, essas linhas. Ó. Se eu pegar aqui o mapeamento, por exemplo, a gente vai ver que a gente só tem, ó, as linhas de USB, dados positivos, USB, dados negativos, linha VBAT, linha VBus. E linha de BAT-TERM, que é uma linha de temperatura, né? Identificação da temperatura da bateria. Ou seja, a gente só tem praticamente 5 linhas, né? Eu acredito aqui, que a gente pode analisar. Só que o setor de carga, ele tem diversas outras malhas associadas e interligadas para que haja o funcionamento perfeito do bloco de carga. Então, se a minha falha estiver por a linha VBus, eu vou encontrar. Se tiver por VBAT, eu vou encontrar. Se tiver por BAT-TERM, né, que é a malha de identificação de gerenciamento da temperatura da bateria, eu vou encontrar. Se a falha for por dados, eu também vou encontrar. Mas acontece diversas vezes de a gente pegar aparelhos, né, e com frequência, aonde as malhas de CC1 e CC2, elas estejam com algum problema. E nesse caso, eu não conseguiria analisar essas malhas. Até mesmo abrindo aqui, ó, no próprio Hard Solution, aqui, clicando, né, no mapeamento da subboard, né, que seria o dock de carga, né, que seria a plaquinha de carga aqui. Observem que o que a gente encontra aqui do lado, ó,
É a malha VBus, a malha de dados positivo, dado negativo, speaker, né, positivo, speaker negativo, microfone, né, a parte de microfone P, main mic P, VDD, main mic bias, né, tensão aí de polarização. A gente tem aqui a malha, né, de AirMic, fone de ouvido, AirMic saída, enfim, detecção e diversas outras coisas, mas a gente não encontra, por exemplo, aqui a linha de CC1, CC2 que era para ter, certo? Só que a gente encontra, por exemplo, a gente pode abrir outros softwares de esquema elétrico, como a Orion, a Stack e vários outros, que a gente até pode encontrar em outros aparelhos, nessas malhas, como também na Borneo. A gente encontra mapeamentos onde mostra as linhas de CC1, CC2. Porém, em vários mapeamentos, a gente fica limitado porque tem algumas malhas que não apresenta no mapeamento, certo? Então, para quem está começando e não entende, beleza, utilizar o mapeamento vai fazer com que você resolva diversos problemas nas placas que você está pegando. Mas não fique limitado apenas em mapeamento. Por quê? Porque chega um momento que o mapeamento... Perdão, galera. É que eu saí de uma gripe aí misturada com dengue que foi sinistra, né? E ainda estou muito legal da garganta não. Mas, voltando e recapitulando, a gente chega a limitações, né, quando a gente utiliza, por exemplo, mapeamentos. Então, eu utilizo mapeamento como um tipo de ferramenta. Mas chega momentos que a gente não encontra detalhes no mapeamento e aí a gente é obrigado a utilizar, por exemplo, o esquema elétrico. Por quê? Porque o esquema elétrico ele é mais, digamos assim, completo em relação ao circuito que devemos analisar. Vamos lá. Vamos supor que eu tenha a mesma falha e eu precise utilizar o esquema elétrico para resolver. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o esquemático. Eu estou diante do bloco esquemático do CI de carga, né, do IFPMIC, que no caso aqui do mapeamento, o IFPMIC seria esse circuito integrado aqui, certo? Esse componente aqui. Tem aqui ó, umas linhas ligadas a ele, né? Linha de dados positivo, negativo, bateria, temos a linha aqui de 5 volts, né, que é a linha de VBus, enfim. Só temos esses detalhes aqui. Agora vamos mostrar, por exemplo, no esquema elétrico, e você vai ver quantas informações e opções de análise a gente tem para encontrar diversos tipos de falha nesse setor, por exemplo. Digamos que a gente tem a mesma falha e eu tenho agora que analisar com o esquema elétrico. Vamos lá. Eu já vejo aqui ó, CC1 e CC2 no esquema elétrico que no mapeamento eu não encontro essas informações, certo? E aqui, vamos supor que eu quero analisar essas linhas, né? Aí eu já tenho aqui ó, os dois capacitores que estão ligados aqui, e já me faz, né, encontrar esses capacitores aqui na placa, por exemplo. Né? Então vamos encontrar esses capacitores na placa. Vou encontrar esse capacitor aqui, o C5058. Já encontro ele aqui ó, do lado do IFPMIC. No mapeamento, a gente vê ó, o mesmo capacitor sem nenhum tipo de linha associada a ele. Né? Ou seja, esse capacitor aqui, você muitas vezes, sem o esquema elétrico, passaria despercebido. Talvez você acharia que é um capacitor de filtro que está aqui ligado em série, ou enfim. Né? Para quem está começando aí, talvez não seria um componente que poderia causar uma falha de carregamento. Mas vamos supor que esse componente aqui esteja em curto-circuito, né? Ou esteja com a fuga de corrente, ou a linha de CC1, CC2 esteja desconectada. Através de uma análise aqui nesse componente, a gente poderia verificar, por exemplo, como é que anda, né, a funcionalidade da linha de uma forma básica, utilizando técnicas como, por exemplo, condução reversa, para verificar se temos valores aqui de conexão com o circuito integrado e fazer outras técnicas aqui de análises também. Mas, enfim, a gente já consegue encontrar com o esquema elétrico. Se fosse, por exemplo, só com mapeamento, a gente não conseguiria analisar. Digamos, por exemplo, aqui, né, utilizando o setor de carga, que é um setor fácil de a gente começar a falar e os iniciantes entenderem. Digamos que eu tenho uma falha por umidade, certo? Se eu venho aqui, por exemplo, na parte de carga, o aparelho não carrega e apresenta um símbolo de umidade. Eu já troquei o dock de carga, já troquei flex e continua ainda com o mesmo defeito. O que é que eu vou fazer, meu Deus? O que é que eu vou fazer?
Nesse mapeamento aqui, ó, você não consegue identificar essa falha de umidade, não consegue encontrar a linha para onde ela está indo, quais são os componentes que ela está ligada, não consegue. No caso aqui do esquema elétrico, se eu voltar aqui, ó, a gente tem a malha de Water Detect, né, que seria detecção de água. Clicando aqui nessa linha, a gente pode fazer uma varredura e encontrar, por exemplo, os componentes que ela está associada. Certo? Será que eu tenho um problema nesse resistor? Né? O R6025? Será que eu tenho um problema aqui com o diodo Zener? Né? Enfim, eu posso pegar aqui, vir aqui no layout, certo? E simplesmente identificar o resistor, verificar a resistência do resistor. Né? Tá aqui, ó, cadê? Tá aqui o resistor, ó, abaixo, né, do IFPMIC, bem aqui embaixo, perto de um diodo Zener, né, perto do indutor, a gente tem aqui, ó, o resistor. Se esse resistor tiver com oxidação, com algum resíduo de água, vai apresentar uma falha de umidade e você vai trocar o toque de carga, vai trocar flex, vai trocar, enfim, diversas coisas e o problema não vai ser resolvido. Então, entenda que existe uma limitação para se trabalhar com mapeamentos. Tem mapeamentos, né, de alguns aparelhos que são, digamos assim, mais caprichado, mais detalhado. Mas mesmo os mais detalhados, a gente não consegue analisar de uma forma aprofundada, do mesmo jeito que a gente consegue analisar com o esquema elétrico da placa, quando a gente consegue entender as linhas, os componentes, né, consegue entender os circuitos e a gente consegue aplicar, trazer aquilo que a gente está vendo um monte de linhas e aplicar, né, de uma forma prática na bancada, vai fazer com que a gente tenha muito mais resultados do que aquele técnico que só sabe trabalhar com mapeamento. Então, se você está começando agora, mapeamento, show de bola. Porém, não fique resumido, né, ou não fique acomodado a sempre trabalhar com mapeamento, porque eu tenho diversos alunos, por exemplo, né, que chegam até mim questionando, pô, analisei isso, analisei aquilo, analisei isso e aquilo outro. Quando eu vou olhar, realmente, de fato, eu percebo que ele analisou apenas o mapeamento, que é aquela receitinha de bolo ali que você vai conseguir, né, medir para encontrar aquela determinada falha. Saiu daquele contexto ali, né, saiu da bolha do mapeamento, o cara já fica perdido, não sabe se aprofundar no esquema elétrico para realmente conseguir interpretar e ler de uma forma prática aquilo ali, trazendo para a realidade da bancada, né, aquilo que ele está conseguindo ler no esquema elétrico. Então, posso citar outros e outros motivos para que você, técnico, que trabalha com reparos em placas, não só com placas de smartphone, como qualquer outra placa eletrônica, notebook, videogame, seja qual for a área que você atua, você se preocupar, né, a estudar sobre a eletrônica básica, esquema elétrico, as aplicações dos componentes, dos circuitos e tudo mais, para que você consiga entender aquele setor, aquele circuito, e através de uma análise do defeito, né, através de uma interpretação do sintoma, você conseguir resolver o problema com o esquema elétrico. Então, para quem quer realmente ter mais resultado acima da média, como a gente vai responder já, aquela pergunta que a gente fez lá no início do vídeo, para você ter resultados acima da média, você precisa entender sobre o esquema elétrico, certo? Para você ter resultados básicos, basta você trabalhar com mapeamentos, que vai te dar o básico para analisar e vai chegar horas que você vai conseguir resolver, porque a linha que vai estar com defeito vai estar ali, né, mostrada, né, sendo mostrada ali no mapeamento e você vai conseguir pegar a falha. Só que quando a falha estiver por outra coisa, você não consegue resolver. Voltando aqui, vamos lá. Aqui no IFPMIC, a gente tem outras coisas também. Eu estou falando das linhas, mas a gente tem diversas outras coisas. E a FPMIC pode acontecer falhas, né, por capacitores aqui, ó. Capacitores ligados ao GND, né? Resistores ligados ao GND, malha de VMID, malha, por exemplo, de bootcap. Essas linhas, né, que vão auxiliar ali no controle da corrente, da tensão elétrica para o carregamento da bateria, também é importante, certo? Então, para a gente analisar esses componentes, essas malhas, a gente não consegue analisar com mapeamentos, certo? Pode ser a Borne, pode ser a DZKJ, pode ser
a Orion, a Stack, a Shinrizal e várias outras aí, você sempre vai encontrar mapeamentos mais detalhados, mapeamentos menos detalhados, porém, todos eles vão ter a sua limitação. Com o esquema elétrico, a gente não tem muita limitação, ou seja, nenhuma limitação para encontrar realmente as tensões, os componentes, as malhas e tudo mais. É claro que tem bastante esquema elétricos que não são disponíveis, né? Não estão disponibilizados para os técnicos ainda. Então tem muitos aparelhos de lançamento que a gente não encontra o esquema elétrico. E às vezes tem um mapeamento da Borneo. Então a gente às vezes é obrigado a utilizar o mapeamento da Borneo, da DZKJ e de outras ferramentas que a gente tenha para tentar resolver aquele problema. Porém, o técnico que tem mais conhecimento na eletrônica, na interpretação de esquema, na análise do circuito, ele consegue ter resultados melhores do que os iniciantes, analisando com mapeamentos, por exemplo. Quando você tem mapeamento, não tem esquema elétrico, né? Porque muitas vezes você precisa trabalhar um pouco o raciocínio lógico e sua intuição para resolver problemas quando não se tem esquemas elétricos, né? Então, por você ter experiência de ter resolvido diversos outros problemas, que estava muito parecido com aquele que você está resolvendo agora, muitas vezes você já entender sobre um determinado circuito, isso te ajuda a resolver problemas mesmo quando está sem esquema elétrico. Então, a importância de entender esquema elétrico não é apenas para você conseguir encontrar falhas seguindo linhas, como também quando você não tiver o esquema elétrico, o próprio estudo sobre o circuito através de esquema elétrico te dá uma ampla, né, visão sobre aquele determinado setor. Você sabe que não sabe aonde está, você sabe que não sabe aonde está a linha, mas você sabe que naquele determinado circuito tem que ter tal linha, tem que ter tal linha, tem que ter X linha. E por conta disso você já pode fazer uma análise mais ampla para encontrar a falha mesmo sem estar com o esquema elétrico, fazendo o seu próprio mapeamento. Um mapeamento próprio, certo? Então, resumindo, mapeamento é bom? É legal. Para quem está começando é bom? É bom. Para quem já está há muito tempo, que tem conhecimento também de esquema elétrico, é bom? É, porque muitas vezes você não vai perder tempo em ficar analisando o circuito e tudo mais. Você já entra ali diretamente, já verifica ali aqueles pontos que devem ser analisados, já encontra a falha rapidamente. Mas tem momentos que só o esquema elétrico vai nos dar condições de resolver o problema. Infelizmente é assim que é. Beleza, pessoal? Então fica a dica aí para vocês. Eu sei que esquema elétrico, para quem está começando agora, é uma matéria muito chata, muito difícil de aprender, né? Mas quando a gente vai conseguindo compreender os primeiros passos ali, a gente vai conseguindo, a cada vez mais que a gente vai estudando, a gente vai aprendendo algo diferente e com a médio e longo prazo a gente tem um conhecimento amplo sobre o esquema elétrico. Porque não fique você achando que eu, do dia para a noite, olhei para o esquema elétrico e já sabia como é que funcionava. Não, passei muito tempo também para conseguir entender certas coisas. E tive que desaprender coisas para aprender de forma correta, por exemplo. Esquema elétrico envolve muito a eletrônica, certo? Então, se você não tem um conhecimento básico da eletrônica aplicada para smartphone, fica difícil você compreender os códigos, as linhas, as tensões, a interligação das malhas, né? Então, é isso. Eletrônica aplicada para smartphone. Quer aprender? Adquira o nosso treinamento, que você vai aprender como analisar esquema elétrico a partir do conhecimento básico em eletrônica aplicada para smartphone. Ok, pessoal? Então um abraço, Deus abençoe vocês e vejo você no próximo vídeo. Vamos lá!